Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, eu quero trazer um breve vídeo. Vou deixar um vídeo de uma pessoa que fala desse assunto com um pouco mais de extensão e mais propriedade, porque ele traz citações, bem mais específicas a respeito das igrejas. Mas, por exemplo, existe uma grande confusão que está sendo feita no mundo protestante e eu acredito que não é por acaso, eu acredito que é intencional. Eu posso estar até equivocado, porque eu não tenho como medir a intenção das pessoas, mas eu acredito que seja intencional, porque fizeram muito isso com Jesus, fizeram muito isso com os pais da igreja. Então, a igreja católica, a igreja una, santa, católica e apostólica, nossa igreja não tem uma nomenclatura, um nome específico que venha ser a nomenclatura, ou seja, o nome, a identidade daquela igreja. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fundada por Cristo Jesus, é a igreja una, santa, católica e apostólica. Essa igreja, ela é formada por vamos dizer assim, que um compilado, uma unidade, uma união de 24 igrejas, que podemos dizer igrejas particulares. A igreja latina, ou a igreja ocidental, que leva esse nome, por conta da sede em Roma, e essa igreja é a maior, a mais conhecida, principalmente no Brasil, no sentido de, a ponto de até se confundir e se fazer uma separação das 23 igrejas orientais. Então veja, uma igreja ocidental, que é a igreja que popularmente é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, porque é de rito romano. Também tem uma semelhançazinha aí. Algumas pessoas confundem romana e latina como sendo sinônimos, mas na verdade não é. Tem uma diferençazinha, porque tem alguns ritos que são celebrados mesmo na igreja ocidental, que é um pouco distinto. Por exemplo, o rito romano, que é celebrado, o rito de Paulo VI e a missa tridentina. Algumas pessoas vão chamar pejorativa de missa de sempre e a missa nova, mas isso aí é a mesma missa, só que o rito é um pouco distinto. Mas essa igreja, que aparentemente é a maior e a mais conhecida, é popularmente conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. E tem as 23 igrejas que têm seus ritos, tem sua liturgia, sua tradição teológica, seus ritos, particularmente cada uma delas, sua cultura, sua língua, sua jurisdição. Cada igreja tem a sua jurisdição ali, no sentido mais regional. Só que essas 23 igrejas, chamadas de orientais, elas estão unidas com a igreja ocidental, a igreja de rito romano, a igreja que o Papa Francisco preside, ou seja, a maior de todas as igrejas, a igreja de Roma, que preside sobre as demais igrejas. E essas igrejas, essas 23 igrejas católicas orientais, estão unidas à igreja de Roma. Então os protestantes, eu acredito que é intencional, porque tem o último vídeo que eu fiz aqui, está abaixo desse vídeo aqui, o último vídeo que eu fiz aqui, tem um rapaz chamado Lucas Manzoli, com todo respeito a ele, ele faz essa confusão, acredito que intencionalmente. Por quê? Porque falando sobre o cano bíblico, ele vai falar sobre o Antigo Testamento, que foi escrito por judeus. Só que esses judeus, nós sabemos que era o germe da igreja, ali a igreja nascia, A igreja nascia. O livro do Apocalipse, capítulo 12 do Apocalipse, deixa isso bem claro. Aquela mulher vestida de sol é a igreja. E também nós podemos ver Nossa Senhora ali, porque São João faz o uso da pessoa da Santíssima Virgem Maria para ela como exemplo, como vamos dizer assim, o ícone do que é a igreja. A igreja tem que ser imaculada.
né? E revestida de sol, ou seja, revestida de Cristo, do Espírito Santo. Então, ali no Antigo Testamento é o germe da igreja, a igreja já nasce. Então, ali já é a igreja de Cristo que nasce. Tanto é que Moisés vai dizer, né, que a Assembleia profetizava, mas alguns que não foram para aquela reunião estavam profetizando no acampamento. E Josué vai enciumado dizer, olha, tem 3 homens lá profetizando. E Moisés vai dizer, gostaria que todos profetizassem, né, em Israel. Então, a antiga aliança, o povo da antiga aliança é a igreja. A igreja que brota do coração de Deus, sendo eleita ali no meio de tantos povos. Em Abraão, Deus chama e dali Deus, vamos dizer assim, que Deus faz surgir a sua igreja. E de Abraão nascem os 12 patriarcas. E a igreja no sentido igreja na nova aliança, que nasce dos 12 apóstolos, veja, a igreja de Cristo na antiga aliança surge dos 12 patriarcas, a igreja de Cristo na nova aliança explode para o mundo dos 12 apóstolos, né? Ali em Pentecostes, Matias já substituindo Judas. Então, ali já está a igreja. E essa igreja, que é una, santa, católica e apostólica, ela é formada por 24 igrejas. 24 igrejas. E todas elas estão dentro da igreja, ou melhor, dentro da jurisdição, né, do governo do Papa Francisco. Então o que é que acontece? Os protestantes, acredito que esse Lucas Manzola, ele vai dizer que a Bíblia foi escrita por judeus, grande parte dela, o Antigo Testamento, e a maior parte do Novo Testamento foi conservado pelos bizantinos, né? Aí ele vai dizer, olha, a igreja bizantina e a igreja romana não fez outra coisa a não ser esconder a Bíblia do povo. A gente sabe que isso é outra mentira, outra falácia no meio protestante. Só que os bizantinos... Também a igreja bizantina faz parte da igreja de Roma, né? Podemos dizer assim que está debaixo do governo do Papa Francisco. Então, igreja melquita, igreja ucraniana, igreja copta, igreja maronita, igreja bizantina, igreja ambrosiana. Ou seja, 23 ritos, né, litúrgicos, 23 liturgias, 23, podemos dizer, línguas, 23 cultura, 23 formas de celebrar, porém, todas as 23, como também a igreja romana, de rito romano, latina, estão unidas no mesmo credo apostólico. Olha, estou aqui com um compêndio do Concílio Vaticano II, 21º Concílio Vaticano II. Essas 23 igrejas, junto com a igreja romana, né, de rito romano, aceitam os 21 concílios da igreja. Então, todas elas. E aqui no Concílio Vaticano II, eu não vou ler, né? Não vou ler, mas se você quiser, leia aí os documentos do Concílio Vaticano II. Aqui no documento que fala da igreja, vai mostrar a comunhão da igreja, né? A comunhão da igreja com as igrejas, a Lumen Gentium, né? Constituição dogmática Lumen Gentium sobre a igreja. Aí tem aqui, ó, ela vai falar dos ritos, né? Vai falar dos ritos das igrejas, né, ocidentais, ó. A igreja e os não cristãos, os fiéis católicos, a igreja e os cristãos não católicos. Aí, ó, a constituição hierárquica da igreja, né, episcopado. Então, vai falar aqui sobre a igreja. E também tem outro documento que vai falar sobre a unidade, né, da igreja. Então, são vários os textos que falam da unidade dessas 24 igrejas. Então, essa história de separar a igreja de Roma das 23 igrejas, a igreja ocidental das 23 igrejas orientais, de uma, vamos dizer assim, de uma desonestidade intelectual tão grande, mas tão grande, que chega a ser nojento, meus irmãos. Chega a ser nojento. Isso é você criar um espantalho, bater naquele espantalho e vender a ideia de que essa igreja, a igreja de rito romano, não está unida às outras 23 igrejas. Isso é de uma mentira, isso
Isso é fruto unicamente e exclusivamente de Satanás, de Satanás, de Satanás. Não tem outra palavra a dizer, não tem outra palavra a dizer, né? Começou a chover aqui, eu vou encerrar o vídeo por conta do barulho da chuva, mas é isso, é isso, é isso. É uma vergonha o que está sendo feito para daí poder sequestrar a patrística, né, poder sequestrar os padres da igreja, poder sequestrar a Bíblia, poder lançar contra a igreja ocidental tudo que você puder imaginar de mentira, de calúnia, para destruir a igreja. Mas Jesus deixou muito claro ao apóstolo São Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? A quem és? Quem és? Quem é que eu estou perseguindo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E Paulo não estava perseguindo, entre aspas, Jesus, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. Paulo saiu de Jerusalém para Damasco, para perseguir os cristãos e colocá-los na prisão e matar alguns, como mataram Estevão, né? Então, por que me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja de Cristo persegue o próprio Cristo. Cuidado, cuidado que nenhum inimigo de Cristo e da igreja conseguirá ficar de pé. Leia Apocalipse capítulo 19 e você vai ver que aqueles que foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro desfrutarão das núpcias do Cordeiro no céu. Isso é um fato, não tem como ninguém lutar e combater isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou deixar aqui na descrição o vídeo do diácono, não lembro o nome do diácono, mas ele fala muito melhor, né, a respeito desse tema do que eu, porque eu não me aprofundei nesse tema das igrejas orientais. As igrejas católicas, apostólicas, né, orientais, que estão debaixo da autoridade do Papa Francisco, como o pastor, podemos assim dizer, supremo da igreja. Deus abençoe a todos.